Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre a história da construção civil no Amazonas, que é tema do meu livro recentemente lançado, que conta essa trajetória, essa saga de 350 anos num universo que vai desde 1669 até 2019 e que é uma história rica, inclusive pouco conhecida dos próprios profissionais que atuam na área, sejam os arquitetos, os engenheiros, os construtores, enfim, os profissionais que atuam na área de construção civil do Amazonas praticamente desconhecem a história da própria profissão, né? da trajetória desse ramo de atividade que ajudou a construir a história do Amazonas. E esse livro foi recentemente lançado, Os Construtores no Amazonas, Obras e Personagens, 1669-2019, né? Pega ele aqui, já está catalogado na minha pequena biblioteca, né? Já está aqui devidamente colocado, qualificado, né? Um livro que eu realmente sinto muito orgulho de ter feito, porque ele ajuda a contar uma história que praticamente era desconhecida, né? Ele tem um viés pioneiro nesse aspecto, inovador. Ele conta a história do Amazonas na visão dos construtores, na visão dos personagens que ajudaram a construir essas obras e dessas obras que estão aí até hoje, do passado e mais recente até o ano de 2019. Eu passei 2 anos, mais de 2 anos, estudando, pesquisando para que esta obra pudesse ser concluída num projeto que envolveu a Academia Amazonense de Engenharia Civil, que com muita honra faço parte, me deu esta incumbência. E eu leio para vocês aqui, né, um pequeno prefácio foi colocado, que diz assim, olha, esta obra busca resgatar, alguns casos até revelar, a história de personagens e relevantes obras de engenharia, desde as construções de fortificações portuguesas no século 17 e 18, seus projetistas e construtores, passando pelas obras do período provincial, século 19, né, porque o Amazonas era província, né, do Império Brasileiro, realizadas por eminentes profissionais, principalmente em decorrência dos recursos financeiros advindos do ciclo da borracha. O fim daquele fausto econômico do Amazonas freou esse processo, realidade que somente foi alterada pela era da Zona Franca de Manaus. Tudo isso e muito mais, o leitor pode conferir nesta obra pioneira e essencial para entender o processo de evolução da construção civil em boa parte da Amazônia brasileira. É o livro Os Construtores no Amazonas, Obras e Personagens, que trata desse tema, né, da construção civil, e eu sempre gostei de história do Amazonas, né? Muita gente pergunta como é que você, que é um engenheiro civil, acabou escrevendo um livro de história, né? De história do Amazonas, história real. Eu sempre gostei muito de história local, de história de Manaus, de história do Amazonas, enfim. Sempre consumi muito material sobre isso. Aqui vocês podem ver minha galeria de livros, aqui atrás também, enfim, tem vários aqui. E boa parte deles é de história do Amazonas. Eu sempre gostei de estudar isso como conhecimento, como elemento de cultura, né? Um consumo cultural meu. E isso me ajudou muito na hora de fazer o trabalho, né? Fazer a pesquisa, enfim, em busca das informações para o livro, porque eu fui em fontes que eu já conhecia, outras que eu não conhecia, mas enfim, me deu condição de ter um norte, né? Uma visão do processo muito mais apurada, por conta desse conhecimento prévio que eu sempre tive sobre a história do Amazonas. Então, mas de qualquer forma, um livro é um livro de história, não era um livro em que eu podia contar algo pessoal ou criar, não. Eu tinha que fazer uma narrativa do que ocorreu, né? Não podia mudar o contexto da história, o fato como ele ocorreu, mas dar uma visão para
de quem construiu, né? Dos profissionais que trabalharam nisso, a história dessas obras, por exemplo, como é que Manaus surgiu de um forte que foi construído supostamente em 1669 e dali deu um núcleo que originou a cidade hoje de Manaus, mas começou com uma obra, né? Infelizmente não está mais aí, que foi uma obra feita com material praticamente que com o tempo acabou não suportando as ações das intempéries, enfim, não era pedra. A gente vê fortes por aí em outras cidades do Brasil de pedra, tem 300, 400 anos, não foi feito aqui dessa forma, foi feito de taipa, né? Mistura de solo com madeira, enfim, coisa que não tinha como durar muito, né? Duração em função das intempéries muito pequena, mas enfim, não está mais aí, mas a história ficou e Manaus começou de uma obra, da construção de um forte, né? Veja a conexão sempre entre a história e as construções na nossa cidade. Isso passa pelo período da colônia, o Brasil era a colônia de Portugal, em que a Amazônia, essa região aqui que começou com o domínio espanhol, depois passa para o lado português, né? E Portugal acaba construindo o Forte de Tabatinga, o Forte do Rio Branco, Marabitanas, enfim, mas tudo começou com o Forte São José da Barra do Rio Negro aqui, na confluência perto onde é hoje o Porto de Manaus, né? Na saída do Rio Negro. Depois o livro vai contar a história de passando essa fase, chega no Lobo da Almada, que foi um grande construtor. Na verdade ele foi um governante, mas ele era português, mas que depois se transformou governador da capitania de São José do Rio Negro e fez muita obra, até pela visão de construtor que ele era, né? De alguém que era engenheiro militar, ainda ao final da década de 1790. Então, depois passamos ao período em que o Amazonas vira província, né, do Brasil, já no período do Império Brasil, enfim, e as grandes obras e grandes construtores, como por exemplo J. Carlos Antoni, Leonardo Malcheck, todo mundo ouve falar nesses nomes como rua, né, ou como ruas em Manaus, mas não sabe quem foram, e foram construtores, né, alguns eram engenheiros, outros eram construtores puros, enfim, e acabavam fazendo essas obras, que algumas estão até hoje aí. Podemos citar Frank Rich Ebletwaite, fez, por exemplo, a ponte metálica da Avenida 7 de Setembro, que está aí até hoje, né? Podemos citar o Charles Brisbane, que fez a estrutura inicial do que é hoje o Mercado Adolfo Lisboa. Isso são todos construtores ali do século XIX, né? Enfim, grandes, Lauro Bittencourt, né, que projetou todo o sistema de distribuição de água ainda na década de 1880. Manaus foi uma das primeiras cidades a ter rede de água na América Latina, água encanada. Então isso foi trabalho de profissionais e isso vai sendo contado no livro, né? Para resgatar essas pessoas, colocar no patamar, no panteão que elas merecem de pioneiras, enfim, numa época de dificuldades enormes, falta de recursos técnicos, enfim, mas que possibilitavam fazer obras que estão até hoje aí na nossa cidade. Depois isso passa para o período da época da borracha. Aí o dinheiro, o recurso financeiro contou muito. Apareceram obras como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, né, o Reservatório do Mocó, e enfim, depois ali já no início do século XX, com grandes obras, a construção da Avenida Constantino Neri, enfim, né, a Biblioteca Pública, obras magníficas, e que o dinheiro da borracha possibilitou construir. Grandes construtores como Jacinto Estelita Jorge, né, como o próprio governo do Constantino Neri, que fez diversas obras que estão aí até hoje, enfim, e isso vai depois se acabar, né? O recurso financeiro da Divina Borracha chega ao fim com o ciclo da borracha e Manaus e o Amazonas vivem de pires na mão. Mesmo assim, nesse período ali, que vai tecnicamente ali da década de 1920
até a década dos anos de 1960, há uma estagnação econômica no Amazonas mas freia muito esse processo de grandes construções, mas existiram várias que estão aí até hoje, feitas neste período, e profissionais proeminentes como Raimundo de Miranda Leão, não é? Enfim, como o próprio Vilar Fiuza da Câmara, né? Profissionais que trabalharam muito ali naquela época, ajudando a construir Manaus que nós temos, o Amazonas que nós temos. O livro também trata de obras, algumas obras em Itacoatiara, em Parintins, enfim. Conta a história da construção civil no Amazonas. Isso depois, já mais ali para o final do período em que o Amazonas estava estagnado economicamente, né, já chegando ali na década de 50, 60, de obras, por exemplo, a construção da AM 010, que era a AM1, foi a primeira estrada ligando Manaus até Itacoatiara, feita por desbravadores, né, numa época de grandes dificuldades, inclusive técnicas. Mas você chega, por exemplo, também ao final dos anos 60, a verticalização de Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro sendo verticalizada, né, com os prédios como Cidade de Manaus, como o Palácio do Comércio. O Cidade de Manaus é retratado, inclusive, nesse livro, como um prédio que teve, pela primeira vez no Amazonas, na cidade de Manaus, a questão de agregar o comercial ao residencial, né, que é um conceito hoje muito usado nas obras, nas edificações comerciais que tem hoje em Manaus, mas que começaram no final dos anos 60 com o palácio, com o edifício, desculpem, Cidade de Manaus. Então, isso vem contando dos anos 70, a construção da Avenida de Djalma Batista, e isso vai passar também pela construção do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, obra fundamental na década de 70, enfim, passando ali, chegando nos anos 80, 90, a construção do Amazonas Shopping, por exemplo, o primeiro shopping de Manaus, que é uma obra comercial importante, relevante, e isso vem pela Ponte do Rio Negro, pela Arena da Amazônia, e é toda uma trajetória de 350 anos de obras, de personagens, de grandes, alguns retratados no livro que estão até hoje aí conosco, profissionais que podemos homenagear ainda em vida com este livro. Então, é um livro recomendado para todos que queiram conhecer a história do Amazonas, com a visão da construção civil, de personagens, grandes figuras, personalidades que realmente viveram e deram a sua vida técnica para construir o Amazonas que nós temos hoje em obras. Então, para estudantes, para profissionais, para pessoas que estejam em geral querendo entender, né, estudar, né, ter conhecimento sobre a história do Amazonas vista sobre a ótica dos construtores. Os construtores no Amazonas, obras e personagens, da editora Autografia. Se você quiser adquirir o livro, eu vou colocar aqui na descrição, né? Autografia.com.br. Lá você pesquisa os construtores no Amazonas, adquire seu livro, né? E você vai receber na sua casa Os Construtores no Amazonas, Obras e Personagens 1669-2019. Então era essa a dica que eu queria dar hoje para todos que estão acompanhando, que viram este vídeo, um livro sobre a trajetória da construção civil no Amazonas. Um abraço a todos.